Se paz, irmãos. Meus irmãos, vamos dar início a este momento. Nós vamos começar cantando o hino 33. Peço que os irmãos coloquem de pé. Vamos cantar o hino 33. Meus irmãos, o presbítero Leandro vai nos conduzir a Deus em oração neste momento. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome, adoramos, ó Pai, a beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela paz que temos em nossos corações, assim como pela tamanha segurança, porque reconhecemos, ó Deus, que servimos um Deus único, um Deus soberano, um Deus vivo,
um Deus que tem nos abençoado, tem nos sustentado, tem nos guardado de todo mal, de todo perigo. Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, também porque já desfrutamos das tuas misericórdias, que já são novas nesse dia. Te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor, de entrarmos à tua casa e poder adorar e bendizer o teu santo nome, prestar-te um culto, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pela saúde que temos. Obrigado pela família, pelo alimento, pela segurança, ó Pai, que nós temos em Ti. Nós te agradecemos também por rever nossos irmãos em Cristo e te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, que aquilo que ainda precisa ser transformado em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha atuar poderosamente, ó Pai, de maneira que o nosso viver, Senhor, seja agradável aos Teus santos olhos. Fortalece-nos cada dia mais em Teus caminhos, aviva em nós, ó Pai, a nossa fé, a nossa alegria, para que possamos buscar ao Senhor sempre, enquanto está perto, com alegria, com prazer, com disposição, de maneira que cresçamos, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, mas principalmente na prática da mesma. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, fortalece a cada um, esteja abençoando a todos que estão aqui presentes, desde a menor criança até ao mais experimentado dos Teus servos. Faça, Senhor, a Tua vontade no nosso viver. Em tudo, ó Pai, reconhecemos a Tua bondade e a Tua graça sobre nossas vidas, por isso que nós te agradecemos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se sentar? Queridos, abram comigo o Salmo 16. Salmo 16. Meus irmãos, vamos ler o Salmo, todo o Salmo, e depois nós vamos cantá-lo. Salmo 16. Vamos ler todos juntos este hino de Davi, Salmo 16. Leiamos, irmãos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Queridos, nós lemos todo o Salmo juntos e vamos cantá-lo neste momento. Peço que os irmãos se coloquem de pé, vamos cantar.
Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos com o pastor Alexandre, da Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Ele estará trazendo a mensagem nesta manhã. Ele vai se apresentar para os irmãos que não o conhecem. Eu creio que quase todos o conheçam. Mas, pastor, por favor, nos abençoe com a palavra e faça as devidas apresentações. Tá bom, obrigado. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. É uma alegria retornar a esta igreja, retornar à Igreja Presbiteriana do Parque Esplanada. Foi aqui que, durante o meu período de seminário, eu pude trabalhar e servir. Aqui eu aprendi muitas coisas com o pastor Samuel, com os irmãos aqui da igreja. E já são aí 21 anos morando em São Paulo, né? Parece que foi um outro dia, né? Mas as minhas filhas tinham 2, estão com 23, então já se passaram 21 anos. Ao longo desse tempo eu engordei mais, adquiri essa forma alternativa que hoje vocês conhecem, né? Cabelos brancos, cheguei com os cabelos pretinhos, eu fico olhando fotos do passado e o tempo ele é severo conosco, né? Ele vai nos maltratando. E é engraçado porque quando eu estava ali fora, o filho do Lincoln, do presbítero Lincoln, o menorzinho, que eu não sei o nome dele, Pedro, ele falou assim, você está aqui? Eu falei, tô. Aí ele olhou assim, tipo assim, mas nunca vi você aqui, né? Aí eu falei, não, eu vim aqui antes de você nascer. Ele ficou pensando assim, né? Mas é fato, né? A gente vai vendo aí os irmãos mais antigos que estão na igreja, outros novos que foram chegando. E eu sempre digo para o pastor Samuel que a razão pela qual vocês aturam a gente tanto tempo é porque a igreja ela vai crescendo, ela vai aumentando, vai entrando gente, vai saindo gente, e é por conta disso que vocês suportam a gente durante esse tempo, né? Mas, meus irmãos, a minha alegria de estar aqui com os irmãos tem a ver com o fato de que lá em Itapecerica está acontecendo a eleição pastoral e eu convidei o pastor Samuel para ele dirigir a eleição, então ele foi lá e eu vim aqui, e como eu estaria aqui com os irmãos, ele me pediu para que eu conduzisse a escola bíblica dominical e também vou fazer a devocional. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o livro de Jó. Livro de Jó. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 22. Eu passei quase 4 anos pregando no Evangelho de Mateus lá na minha igreja, expositivamente todo o Evangelho de Mateus. É evidente que entre uma ou outra sessão eu trouxe um outro tema, um outro livro da Bíblia para que os irmãos não ficassem tão cansados. E aí eu fiquei 4 anos pregando no Evangelho de Mateus. Quando eu concluí o Evangelho de Mateus, eu preguei no livro de Jonas. E quando eu concluí o livro de Jonas, eu fiquei pensando qual texto eu deveria trazer para a igreja, né? Qual livro bíblico eu gostaria de expor na igreja. E aconteceu uma série de situações de sofrimento lá na minha igreja, muitas perdas, enfermidades. Nós tivemos ao mesmo tempo 3 pessoas diagnosticadas com câncer na nossa igreja. Uma faleceu e outras 2 estão lutando, fazendo tratamento. Uma está aí, vamos dizer, com 70% do caminho andado, o outro começou a quimioterapia semana passada. Além disso, muitas pessoas perderam parentes queridos. Nesse último mês de julho, eu enterrei 3 pessoas ligadas a gente da nossa igreja. Uma era filho de uma irmã da igreja com 39 anos, ele tinha 39 anos, estava em casa, eu tinha terminado de dar o amém, a mensagem chegou, meu filho faleceu, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. O pai do presbítero Cleiton, alguns irmãos aqui conhecem, ele é vice-presidente do conselho, faleceu tem 2 semanas. O pai do sogro do Cleiton também faleceu, já estava com uma certa idade. Além disso, os irmãos acometidos de outras enfermidades, alguns irmãos perdendo o emprego, com familiares doentes, com situações difíceis, e não pensei em outra coisa. Eu precisava abordar na minha igreja a questão do sofrimento. Por quê?
Porque nem sempre nós sabemos lidar com o sofrimento à maneira da palavra de Deus. É algo com que a gente está envolto a todo momento. O sofrimento, ele não escolhe igreja, ele não escolhe gênero, ele não escolhe pessoa. Ele ataca ou atinge a todos nós indistintamente. Qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza que em algum momento na vida já esteve envolto a uma situação difícil, passou por algum sofrimento, perdeu alguém que amava, sofreu com alguma enfermidade, ou recebeu um diagnóstico que assustou, espantou você. Então essa é uma situação comum a todos nós. O sofrimento, ele está na agenda do dia. Todos nós estamos lidando com ele de alguma maneira. E há pessoas que reagem de maneira muito positiva, com muita tranquilidade, com muita fé, mas há pessoas que se desesperam, há pessoas que não conseguem suportar. E eu creio que por trás disso não é necessariamente o fato de essa pessoa não ser uma pessoa crente de verdade, mas porque às vezes falta a ela um fundamento que possa alicerçar o seu sofrimento, né? Ou, como a gente costumava dizer no passado, falta a ela um porto para que ela possa ancorar a sua fé. Então eu gostaria de comentar com os irmãos nessa manhã, de tratar com os irmãos nessa manhã sobre a história de Jó. Eu já preguei 2 sermões no livro de Jó. Esse foi o sermão que eu preguei no domingo passado, que trata sobre as aflições de Jó. Então leia comigo aí, ou melhor, acompanhe a leitura do capítulo 1, do versículo 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, quando tudo é perdido, Deus continua sendo Deus. Quando as coisas que nós mais amamos, quando as coisas que nós mais apreciamos, quando até mesmo a nossa saúde é tomada, Deus continua sendo Deus. E esse é o tema do meu sermão. Quando tudo é perdido, Deus continua sendo Deus. O capítulo 1 de Jó, ele apresenta a história de um homem extraordinariamente abençoado. Jó tinha uma família muito bonita, 10 filhos, riquezas. O texto bíblico diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Tinha saúde, prestígio e, acima de tudo, era um homem extremamente piedoso. O primeiro versículo de Jó apresenta esse personagem dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E essa descrição, ela não é apenas um cartão de visitas. O próprio Deus testifica disso. Se você olhar o versículo de número 8, quando Deus fala com Satanás, ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas de repente tudo muda na vida desse personagem. E essa mudança está relacionada a um desafio lançado por Satanás, como nós vamos ver no versículo de número 9. Satanás diz a Deus: por acaso Jó te teme inutilmente? Tu o cercas de bens, dá a ele tudo o que ele tem, é claro que ele vai te adorar. A ideia de Satanás, meus irmãos, era que Jó, ele só adorava a Deus por interesse.
Havia uma espécie de relação entre Deus e Jó. Jó adorava a Deus e Deus comprava a adoração de Jó por meio das bênçãos que ele dava. E essa é a grande questão. Será que Satanás está certo? Será que Jó era alguém que se relacionava com Deus somente por causa das bênçãos que ele recebia de Deus? E essa é uma pergunta importante que eu gostaria de fazer a todos vocês que estão aqui. Eu queria que você avaliasse o seu relacionamento com Deus nessa manhã. Por que você adora a Deus? Você adora a Deus porque você o ama de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma? Ou você adora a Deus porque você recebe bênçãos da mão dele? Essa é uma pergunta muito importante a nos fazermos nesta manhã. O fato é, meus irmãos, que Jó, ele está no meio desse debate. E Satanás, então, diz a Deus, tira tudo o que ele tem e nós vamos saber quem ele é. E a pergunta que eu quero fazer em seguida é, se Deus tirar tudo o que você tem, você vai continuar adorando a ele? Porque essa era a dúvida de Satanás, ou pelo menos era a tese que ele sustentava. Jó só adorava a Deus por causa das bênçãos que ele recebia. Se as bênçãos forem tiradas, Jó vai deixar de adorar a Deus. E os versículos que nós lemos, de 13 a 19, mostram, né, como Satanás agiu pela permissão de Deus para provar que Jó era um interesseiro. E como vocês viram, aparece aqui numa sequência 4 tipos de calamidades atingindo a Jó. A primeira, os sabeus levaram seus bois e jumentas. Na segunda, o fogo de Deus consumiu as suas ovelhas. Na terceira, os caldeus vieram em 3 bandos e levaram os camelos. Mas o pior ainda estava por vir. Talvez a tragédia mais dolorosa que o texto nos mostra é que enquanto estavam seus filhos reunidos na casa do mais velho para banquete, que era muito comum entre eles, veio um vento, derrubou a casa e todos os seus filhos morreram. Tudo isso aconteceu no mesmo dia. Jó não teve intervalo. Jó não teve tempo para se recuperar. Se você acompanhar a sequência do texto, você vai ver que enquanto um trazia a má notícia, já chegava o outro trazendo uma segunda, uma terceira, até a 4. E aqui está a grande questão do capítulo. O que acontece com a nossa fé quando Deus permite que nós percamos tudo aquilo que nós mais amamos? Como é que nós nos comportamos? O título do meu sermão é que, mesmo quando tudo que nós temos é perdido, Deus continua sendo Deus. E Jó vai nos mostrar 3 importantes lições aqui nesse texto, mostrando que ele compreendeu muito bem isso. E nós vamos então poder perceber qual a reação de Jó em todo o sofrimento. E a primeira reação que o texto nos mostra aqui é que Jó, ele adora a Deus em meio à tragédia. O verso 20 diz que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Essa foi a primeira reação de Jó ao sofrimento que estava acontecendo em sua vida. Muitos psicólogos dizem que Jó estava tendo aqui uma atitude de negação, que é quando você tenta negar as coisas ruins que estão acontecendo à sua volta. Mas se nós observarmos com cuidado, Jó, ele não foi indiferente ao mal e ao sofrimento que estava acontecendo a ele. Ele rasgou a sua veste, ele rapou a sua cabeça, ele se lançou no chão, e isso era sinal de luto profundo. Jó não fingiu que não estava sofrendo, ele sofreu. Ele sofreu à sua maneira, mas ele não deixou de expressar a sua dor. Isso é importante porque muitas das vezes, irmãos, há um mito dentro da igreja cristã de que o crente não pode sofrer, né? De que o crente não pode expressar tristeza. Eu tenho assim eu tenho uma característica assim mais melancólica, né? Eu às vezes fico mais abstraído ali, fico ali um pouco mais na minha. E aí tem pessoa que olha para mim, pastor, bota um sorriso no rosto, o crente não pode ficar triste. Quem foi que disse isso? Quem é que disse que você não pode sofrer, você não pode ficar triste? A gente pode ficar em alguns momentos da nossa vida. Isso não tem nada a ver com a alegria que nós temos em Cristo pela salvação que Ele nos deu. Mas há momentos em que nós temos que considerar a situação. E Jó, ele demonstrou a sua tristeza.
Mas demonstrar tristeza não é sinônimo de falta de fé. Pelo contrário, Jó, ele não elimina a sua dor, mas ele aprende a adorar a Deus mesmo na dor. E essa é a grande lição que nós temos que aprender. Nós devemos adorar a Deus mesmo em meio à dor mais profunda. Mesmo quando tudo o que nós temos é tomado, como aconteceu com Jó. Mesmo quando aquela pessoa que a gente ama é levada pelo Senhor. Mesmo quando o diagnóstico da enfermidade que nós estamos fazendo ali, os exames, mostrarem que aquilo que nós temos é algo que é muito sério ou que não tem cura. Eu falei desse irmão da minha igreja que está com câncer no intestino. Ele estava bem, começou a ter algumas coisas no estômago. Primeiro disseram que era gastrite, aí depois disseram que era não sei o quê, e aí ele foi avançando, foi perdendo peso. Ele perdeu 40 quilos em 2 meses, 40 quilos. Quando eu fui visitá-lo agora, depois da internação, eu fiquei assustado, e eu sou muito expressivo. Então, quando eu olho para uma coisa e eu, fico assustado, todo mundo vai olhar na minha cara e vai saber que eu denuncio logo. E ele perdeu 40 quilos, estava assim numa situação bem cadavérica, então com câncer no intestino bem difícil, teve que tirar metade do intestino por causa do câncer, vai começar a fazer terapia, ou começou a quimioterapia semana passada, e as expectativas, conversando com a filha dele, não são as melhores. Talvez não resolva. Mas olha que coisa interessante, eu perguntei, irmão Jurandir, como é que o senhor está? Ele falou, pastor, estou em paz com Deus. Nós precisamos adorar a Deus mesmo na dor mais profunda. Nós devemos aprender com Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É isso que nós devemos aprender. Jó sofreu. E talvez, como eu disse, a dor mais profunda tenha sido a de perder os seus filhos. Conversando com pessoas que perderam os filhos, eles sempre relatam que essa é uma dor profunda. Mas nós devemos aprender a adorar a Deus, mesmo que as coisas que nós temos sejam tomadas. Jó demonstra aqui que ele não adorava a Deus apenas pelas bênçãos, ele adorava o Deus da bênção. Mas em segundo lugar, nós aprendemos com Jó que o crente, ele reconhece a soberania de Deus. No versículo 21, Jó diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós encontramos uma das mais profundas verdades teológicas encontradas no livro de Jó. Deus continua soberano mesmo quando nós não compreendemos o que está acontecendo. Na verdade, meus irmãos, Deus ele não tem nenhuma obrigação de nos dizer porque ele está fazendo as coisas que ele faz. Mas Jó ele compreendia que tudo aquilo que ele possuía havia sido recebido das mãos de Deus. E, portanto, Deus tinha todo o direito de tomar aquilo que ele deu. Isso não significa que Jó entendia os motivos daquilo. Ele não sabia o que estava acontecendo no céu, ele não sabia desse debate entre Satanás e Deus. Mas ele demonstra uma fé robusta e inabalável, uma confiança profunda de que Deus, ele é soberano e ele tem o direito de fazer todas as coisas. Mesmo sem saber, Jó estava expressando aquilo que o apóstolo Paulo, anos depois, havia de falar. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabia que Deus, em sua soberania, sabia o que estava fazendo e estava fazendo melhor, ainda que aquilo trouxesse dor e sofrimento a Jó. Jó expressou essa verdade dizendo, Deus deu, Deus tomou. E isso é difícil para nós, não é? É difícil aceitar. Aceitar que Deus ele é soberano. Aceitar que Deus ele pode fazer o que ele quer segundo a sua boa vontade. É claro que não é uma situação das mais fáceis. Imagine você nessa situação. Imagine você recebendo uma notícia dessas. Imagine você sabendo que aquilo que você mais ama foi tirado. E veja, irmãos, as riquezas poderiam ser reconstruídas.
mas os filhos nunca iriam voltar. E ele perdeu todos eles num dia só. Isso era tremendamente difícil. Mas Jó expressou uma confiança na soberania de Deus. Jó estava mantendo no seu coração aquele mesmo tipo de esperança que anos depois o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Jó, portanto, reconheceu a soberania de Deus. E reconhecer a soberania de Deus, meus irmãos, é reconhecer que Deus é Deus. Não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás tinha aquela música, né? Se Deus não der, Ele é Deus. Como é que é? Se Deus tomar, Ele é Deus. Se a porta não abrir, Ele é Deus. É muito legal a gente cantar isso, é bonito, né? Mas a grande prova é quando, de fato, o sofrimento bate à nossa porta. Quando nós recebemos aquela notícia que a gente não espera. Quando nós temos aquele diagnóstico que nós não queríamos. Nessas horas é difícil reconhecer que Ele é Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu já passei por várias situações na vida. E eu lembro quando eu morava ainda no Ceará, de uma senhora que eu conheci, que ela recebeu o diagnóstico de câncer. E ela disse assim para mim: eu não entendo. Eu sou uma mulher fiel, eu dou dízimo na igreja, eu não falto dos trabalhos e agora estou com essa doença. Vocês entendem? Nós somos dessa maneira. Nós falamos que Deus é soberano, nós somos de uma igreja que exalta a soberania de Deus, mas nem sempre nós nos relacionamos com a soberania de Deus da maneira como é para ser. Nós acreditamos na soberania de Deus quando tudo vai bem, mas quando as coisas começam a dar errado, parece que Deus ele perdeu o controle de tudo. Jó, ele não era assim. Ele confiava na soberania de Deus. Ele confiava na soberania de Deus, na soberania de Deus, mesmo quando ele estava empregado, mesmo quando ele estava saudável, mesmo quando tudo ia bem. E esse é o desafio que nós temos. Nós devemos confiar na soberania de Deus em tudo. Mas em último lugar, nós devemos aprender também a confiar em Deus. O versículo 22 é muito importante aqui no texto, porque diz: em tudo isto não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. A tese de Satanás era: se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai deixar de te adorar. E aqui, meus irmãos, Jó vence Satanás pela primeira vez. Porque aquilo que Satanás pensava não era verdade. A fé de Jó em Deus não era por causa das bênçãos que Deus dava. Jó, ele amava o Senhor. E quando o texto diz que, mesmo depois de ter perdido tudo, Jó não pecou contra Deus e nem atribuiu a Deus falta alguma, está mostrando que Jó confiava em Deus. Jó confiava em Deus. Jó, ele perdeu tudo o que possuía, mas ele não deixou de servir a Deus. Jó entende que Deus é digno de receber a sua adoração. Jó, ele não queria negociar com Deus. E há muitas pessoas tentando fazer isso. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu te sirvo. Senhor, se o Senhor fizer isso ou aquilo, eu vou te servir. Senhor, se o Senhor me der aquilo que eu preciso, eu vou servir a ti. Jó não tinha esse tipo de pensamento. Jó continuou servindo a Deus e confiando em Deus, mesmo quando tudo estava, aos olhos humanos, desgovernado. E a fé verdadeira, meus irmãos, é aquela que diz: ainda que minha vida não funcione como eu esperava, Deus continua tendo o controle soberano de todas as coisas. Jó confiou em Deus.
E é mais belo ainda quando a gente escuta ele, o próprio Jó dizendo mais lá na frente: eu sei que o meu Redentor vive e cedo ele vai se levantar. É claro que Jó, ele passou por todo esse sofrimento, ele não deixou de fazer os seus questionamentos, as suas queixas, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, ele amaldiçoou o ventre, o seio que o amamentou, mas ele jamais atribuiu a Deus falta ou pecado. Ele nunca culpou a Deus pelo infortúnio que estava acontecendo. Embora ele soubesse que nada que acontecesse com ele podia acontecer sem a aprovação de Deus, ele jamais disse que Deus era mau ou injusto com ele. E isso é importante, não é? Porque eu já preguei esse sermão muito tempo atrás. Eu ainda era seminarista. E eu lembro que quando eu preguei esse sermão numa das igrejas do nosso presbitério, eu fui à porta para receber os cumprimentos e veio chegando até mim uma senhorinha. E ela falou assim para mim, bateu no meu ombro e disse assim: seminarista, muito bonito o que você falou, mas eu não aceito nada do que você falou. Tomei um susto, né? E aí ela falou: Deus levou o meu neto e eu não aceito o que Deus fez. Essa irmã, já idosa, criou o neto cresceu na igreja, quando fez 18 anos, saiu da igreja, e uma noite, final de semana, ele estava voltando de uma balada, e ali na Francisco Morato, na altura do Castilho, quem lembra, que é mais antigo, vai lembrar ali embaixo, e perto do hospital, que antigamente era Iguatemi, agora tem outro nome. Ele bateu o carro e morreu. Os irmãos mais antigos já sabem o que eu estou falando. E ela não aceitava. E até onde eu sei, morreu sem aceitar. Morreu brigada com Deus. Jó tinha todos os motivos para brigar com Deus, mas ele manteve a sua confiança nele. E esse é o desafio que nós também temos. O desafio, meus irmãos, de continuar firmes, continuar mantendo a nossa fidelidade a Deus. E eu quero aqui fazer duas aplicações para terminar esse momento devocional. E a primeira aplicação é: nossa fé é provada quando perdemos aquilo que nós amamos. E como é que você reage? A pergunta é: você vai continuar dizendo que Deus é Deus, mesmo passando por todas as dificuldades? Você vai continuar adorando a Deus, confiando na sua soberania e confiando no caráter de Deus? Sabendo que Ele é bom, sábio e amoroso? Ou você vai se revoltar contra Ele? Porque nós podemos sofrer sem abandonar a nossa fé. Jó sofreu, rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, prostrou-se, sofreu, chorou, mas ele manteve a sua confiança em Deus. E por último, meus irmãos, a soberania de Deus não elimina a nossa dor, mas dá segurança em meio a ela. Saber que Deus está conosco, governando todas as coisas, nos dá mais segurança. Eu gosto muito daquele hino infantil, né? Que as crianças aprendem muito cedo. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Com Cristo no barco, vai tudo bem. Se Cristo está no barco, meus irmãos, nós temos um consolo, nós temos uma segurança. Porque em algum momento, mesmo que ele esteja dormindo, ele vai se levantar e vai dizer ao mar: aquieta-te. Ele vai dizer ao mar: acalma-te, e vai dizer ao vento: aquieta-te. Se Cristo está no barco, tudo vai bem. Isso significa que Ele tem o controle de todas as coisas. Que Ele governa todas as coisas, das maiores e das menores. Então, meus irmãos, nós somos desafiados a isso. A confiar em Deus e no seu caráter. Porque Ele é um Deus bom. E quando tudo que nós amamos é perdido, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o soberano Criador do universo. Aquele que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Aquele que faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele por meio de quem e para quem são todas as coisas. E a esse Deus, a glória eterna pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?
Meus irmãos, antes de nós dividirmos para nossa